Olá, gente, tudo certinho? Você está aqui no canal Outro Livro, Conversas Literárias. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves. Nós temos aqui esse canal com algumas playlists de narrativas, de poesia, de estudos. Você que já conhece o canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando agora, que é fã do Marcílio Godoy, nosso convidado de hoje, por favor, se inscreva no canal, acompanhe os outros vídeos. Estamos chegando a 100 conversas, já temos 90 e poucas conversas gravadas, fazendo esse panorama da literatura brasileira contemporânea e em língua portuguesa também, com autores de Portugal, de Moçambique, de Angola. E se você é escritor, escritora e quiser mandar um livro para a gente, né, a gente sempre recebe bastante coisa aqui, me procure nas redes sociais, me procure no Facebook, por exemplo. Aí a gente entra, faz uma conversa lá e dá certo esse contato, tá bom? Marcílio Godoy, seja muito bem-vindo. Prazer te receber hoje. Prazer é meu, Ricardo. Um abraço a todo mundo aí do Outro Livro. Maravilha. A gente vai falar do livro do Marcílio, Como Escovar os Dentes num Incêndio. É um livro de contos que saiu aí pela editora Patuá, de São Paulo, em 2023, e que tem 220 páginas. E é a estreia do Marcílio num volume de contos, de histórias curtas, né? Para quem não o conhece, Marcílio Godoy nasceu em Araguari, Minas Gerais. Ele é graduado em Arquitetura e Jornalismo, mestre em Crítica Literária pela PUC de São Paulo, doutor em Letras pela USP e autor de vários livros, entre eles São Paulo, Cidade Invisível, Grande Prêmio Casper Libero, A Inacreditável História do Diminuto Senhor Minúsculo, Prêmio Barco a Vapor, e o Etelvina, que foi o prêmio Candango de Literatura na categoria Romance. E há um livro de poesia também, né, Marcílio? Sim, tem um livro onde eu estreiei alguns poemas que eu vinha guardando desde sempre, que eu escrevo poemas desde a adolescência. Aham, Então eu fiz uma pequena edição que chama Estados Úmidos da Matéria, e esse livro saiu pela Patuá mesmo em 2017. É um joia. livro que eu gosto muito. Há um tempo atrás aqui eu conversei com a Maria Fernanda Maglio, e ela está começando no romance, né? Eu falei para ela, Uhum. ela tem livros de contos anteriores, e a minha primeira pergunta para ela vai ser invertida em relação à que eu vou fazer para você. Que eu perguntei para ela, Uhum. temos agora uma romancista, então? E a minha pergunta é essa: temos um contista? Como é que você situa essa produção de contos, em relação a essa produção anterior aí de romance, de livro infanto-juvenil, de poesia? Na verdade, Ricardo, é uma coisa meio complexa, porque eu tenho uma formação meio híbrida, então eu venho de outras áreas, como arquitetura e jornalismo, e eu levei muito tempo com uma paixão muito grande pela palavra, mas sem ter muita noção do que eu estava fazendo. Então, eu acho que eu vim por aproximação, a coisa veio vindo em mim por uma espécie de tateamento da palavra. A linguagem, para mim, é uma descoberta constante. Então, eu comecei pelos livros infantis, depois eu tateei mais propriamente a poesia, aí eu lancei um livro de crônicas, que eu gosto muito, é esse chamado Frágil Recompensa. É um livro que eu lancei pessoalmente, assim, pela uma editorazinha que eu tenho, chamada Uhum. Sagui. E aí era um livro de crônicas, e aí, durante a pandemia, eu tive esse tempo para trabalhar melhor um romance, que foi o caso do Etelvina. Então, eu experimentei a ideia da crônica, da poesia, do romance, só que as narrativas breves, né, elas sempre me trouxeram assim uma inquietação muito grande pela estrutura coesa de um conto. Assim, é um trabalho de escultura muito delicado, né, fazer uma narrativa breve como as que eu mais admirava, né, dos meus autores preferidos, assim, que era uma coisa
como você trabalhar o Borges, o Cortázar, esses monstros assim que eu tinha. E então, para mim, o conto ele surge agora com esse mesmo desafio, assim, misturando, diluindo, né, essas influências que eu tenho do Campos de Carvalho, do Carlos Fuentes. Eu tenho uns autores diletos assim que me constitui assim, o Vander Piroli lá de Belo Horizonte, que eu gosto muito. Uhum. E e aí essa coisa, o César Aira, um contista argentino também e eu fico meio intrigado e desafiador. Então eu eu parti para o conto nessa linha, nesse desafio de linguagem, né? Completando aí o círculo de contista, o que eu já havia iniciado como poeta, como romancista e como cronista, né? Sim, sim. Nota-se bastante esse trabalho de linguagem, esse cuidado, uma eu defini aqui, anotando num dos contos, assim, uma dicção elegante. Eu acho que atravessa o seu livro, que é tão variado, com tantos retratos fictícios, de tantas personagens, de tantos relacionamentos humanos, de tantos sentimentos humanos. É tão variado, assim, em termos de alcance geográfico, histórico, mas há esse trabalho do esteta que atravessa de um volume inteiro, eu diria, né? Isso te angustia? Como é que é para você? Naturalmente, deve ser o que te dá prazer também, né? Essa Uhum, construção da linguagem, essa busca da linguagem que é tão mais pesada no conto do que talvez no romance, né? Em que você, às vezes, uhum, encontra ali um ritmo e vai nele durante muito tempo. E aqui uhum, você tem que trabalhar com essas variações, tal, né? uhum, Como é para você esse aspecto assim da construção da linguagem no fim das contas, né? É uma angústia, é um prazer? Como é que uhum. funciona para você e como é que funcionou especificamente em relação a esse livro aqui? Você tem razão, tem esse paradoxo entre dor e prazer mesmo. Ele se instala porque é muito bom, porque é uma coisa que eu amo fazer, e ao mesmo tempo é angustiante, sim, porque é um policiamento o tempo todo, né? Porque eu não quero me render a coisas que eu já fiz, a um vício de linguagem, né? E nem quero parecer com quem eu tenho muita afeição, muita admiração. Então, essa coisa de diluir as influências é muito importante, assim, porque eu venho, por exemplo, do Etelvina, né, que é um romance em que eu tive um cuidado com a palavra também muito afinado, só que ele era um desafio diferente, porque a personagem, ela é uma senhora que tem pouca instrução, com 90 anos à beira da morte. Então, não ficava nem um pouquinho plausível qualquer sofisticação na linguagem. Então, e por outro lado, se eu tratasse a linguagem de um jeito muito rudimentar, muito pobre, além de esvaziar esteticamente o produto, eu acho que eu também começaria a ter um popularesco que também não me agradava. Se eu estetizasse isso também de uma forma um pouco roseana também, eu cometeria um flagrante, é, uma, 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 um desvio também, um engano, né? Eu acho que eu cometeria assim uma contrafação. E isso também é uma coisa pernóstica, uma coisa que tem que se evitar, né? Muitas vezes e dentro da nossa evitar determinados regionalismos que não cabem mais na minha formação, entendeu? Então eu venho do interior, então vamos dizer, eu teria um lugar de fala para tratar de uma forma mais popular a minha fala, vamos dizer assim. Só que isso soaria muito é, é, falso, porque naturalmente eu estaria desmentindo os anos de formação que eu tive aqui em São Paulo, que já tem mais de 20 anos. Quer dizer, a minha Uhum. voz muda um pouco, né?
Mas quando você está desenvolvendo um trabalho num conto, é um desafio ali naquelas linhas que a gente se estabelece num foco narrativo, num tempo histórico, num ritmo, né, numa poética, por assim dizer, que nos, que nos vai construindo. Então, daí as diferenças, como você bem constatou, entre todos os contos, né? Eles têm características, vozes diferentes. Eu quis trazer isso porque são muitos focos narrativos, né? Então, você tem narração em primeira, em segunda, em terceira. Então, assim, é um ensaio constante, né? E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer da escrita um laboratório, né? Então, o livro se inscreve muito nesse campo de uma oficina literária de mim mesmo, sabe? Eu Uhum, gosto uhum, desse uhum. trabalho de ficar dando polimento, né, na escrita, que eu acho importante assim para tirar os excessos, enfim. Sim, sim. Mas isso foi assim um projeto? Você pensou, eu vou fazer esse projeto com essa variação de vozes, com essa variação de pessoas, com essa coleção de retratos? Ou os contos começaram a surgir assim mais organicamente? Como é que foi essa relação entre a escrita, né, o tempo da escrita e o resultado final, Uhum. o livro em si, né? É interessante essa pergunta, porque a gente normalmente pode e deve trabalhar assim, né, através de um projeto literário, né? Você foca numa estrutura pré-concebida e vai naquilo ali, né? Mas muitas vezes a gente tem uma estrutura de projeto mesmo sem se dar conta dela. Isso é uma coisa que me ocorreu quando eu comecei a editar o livro. Porque uma coisa seria eu trabalhar, eu recolher todos os meus contos e colocá-los num volume, o que não teria nenhum problema em fazê-lo. Mas eu comecei a perceber que a minha escrita, ela vinha vindo já marcada por esse espanto da nossa sociedade. Você vê que o livro ele é muito pouco político, só que Uhum, ele é absolutamente político, se você for uhum, pensar num ponto de vista mais amplo, né? Então, uhum, assim, é uma sociedade absolutamente estranha, né? Quando a gente trabalha essa ideia do incêndio aí, essa estranheza do incêndio, no fim eu vi que ela era um projeto. Eu não trabalhei isso de uma forma voluntária, né? Eu vou fazer um livro esquisito, eu vou fazer um livro estranho. Não, eu notei que a minha escrita ela estava assim, ela estava estranha, ela vinha carregada dessa estranheza, né? Então, teve um trabalho também de edição que foi muito importante no início, porque quando eu comecei a juntar, havia muitos contos que se assemelhavam a crônicas. E isso foi um trabalho difícil de fazer. A minha mulher, a Mônica, até me ajudou muito nisso, porque ela trabalha também com edição. E uhum, mostrando o livro para ela, ela apontou isso. Ela falou assim: olha, eu acho que há tais e tais histórias aqui que elas têm um dado muito íntimo, muito personalista, que aproxima isso, desvia para a crônica. E isso tira a inteireza do seu livro, entendeu? Isso caiu para mim o livro era quase esse, mas ele não seria esse se não fosse essa edição que eu fiz depois, eliminando o toque muito pessoal, quer dizer, ainda tem o conto final é um personagem que carrega todas as aflições da escrita nele, né? uhum. E, e tem um dos contos é bastante autobiográfico, Godoy, e ele tem algum traço autobiográfico, não é totalmente, evidentemente, mas assim, mas nos demais contos eu consegui traduzir uma personalidade do outro, né? E isso é que caracteriza um livro assim com uma espécie de coesão temática na falta de coesão
estética, vamos dizer assim, né? É, não sei se é falta de. Eu acho que tem uma coesão de tom que Sim, dá muito sim. uma clareza de quem está escrevendo, assim, né? Uhum, Que é uma pessoa única ali escrevendo. Pode uhum, haver essa variação estética, sim, uhum. e há, mas eu acho que esse tom ele é mantido, né? Concordo. É. O humor, por exemplo, né? O humor, quando Uhum, aparece, ele é sempre discreto. Eu uhum, acho, assim, o humor que uhum, não avança o sinal para o escracho, por exemplo, né? Então a gente uhum, já consegue medir alguma coisa ali. É, você falou aí desse interesse pelo outro como algo que talvez unifique o volume, né? E é algo que a Ana Paula Pacheco, né, que escreve a orelha do livro, uhum, comenta, né? Ela mais ao final do texto dela, ela fala: o leitor pode se perguntar a certa altura o que significa hoje um livro de retratos fictícios. Arrisco dizer que é o interesse pelo outro. Sim, concordo com ela, e eu acrescentaria que há um interesse pela forma também como os outros se relacionam e o ressoar do outro em mim, no caso em você, né? O ressoar desse outro no escritor. Você pensa assim também? Como é que você vê essa relação? uhum, Porque a gente falou um pouco desse aspecto do esteta e uhum, tem esse aspecto político, do humanista, que está muito uhum, presente aqui no livro também. uhum. Na verdade, a gente tem que, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter para não tornar a literatura muito datada, né? Quando você começa a incluir determinados ativismos no seu texto, né? O problema é que todo texto é político, né? Ou seja, ele vai ter sempre uma marca, mesmo que ele não queira ser político, isso se torna político, né? Essa escolha é política, né? Então, para mim, o que está na essência do meu pensamento político é exatamente essa visão do outro. Então, eu esvaziei ele de qualquer ativismo, evidentemente, o texto, só que ele marca, né, ele se caracteriza mais por essa presença do outro, mas eu concordo com você, mas isso era uma coisa que a Ana escreveu e eu não tinha me dado conta, porque eu queria destituir o livro de qualquer pendor ideológico, evidentemente. Mas e aí esse ativismo que ela percebe no livro é um ativismo humano. E isso Uhum, é o que, nesse seu olhar acrescenta-se uma intertextualidade ali, né? Um componente de novos eus, né? Se interpondo aos eus criados, né? Então, realmente há um universo que ele é muito rico do ponto de vista das sensações, das emoções, né? E essa imensa, essa miríade, né, de personagens, ela ganha algumas características que escapam até a mim mesmo. Muitas vezes eu releio agora, eu estava folheando o conto aqui o livro aqui para conversar com você, e uhum. aí eu comecei a ver determinadas faces que 2 anos depois que você escreve, você reencontra no texto, né? Mas isso é uma coisa que me dá muito prazer, assim, de estender para fora de mim a escrita, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Estava aqui nesse último conto, né? O João, Uhum, e uma das frases é: escrevo mais para não ter de ficar lembrando que minha escrita é só o jeito que aprendi de me esquecer por completo. Como quem foge, procuro. Daí vou até o bar, tal. Daí a uhum, coisa, realmente a ação entra em cena, né? Mas a escolha desse conto para fechar o volume e de um conto que é totalmente distanciado para abrir o volume, o Caetano, né? Que daí uhum, vai realmente é um realismo de observação, né? Esse aqui é uhum, a reflexão sobre a escrita fechando o volume,
Uhum, Como é que você montou nesse sentido da abertura? Como é que você, ainda voltando para aquela discussão da edição, né? Como é que você uhum, monta? É por contraste? É por contiguidade? É uhum. por uma das coisas, Por por exemplo, que tema, aparece né? principalmente na primeira metade, é uma alternância de primeira e terceira pessoa. Porque Uhum, quem lê um livro de contos, né, tem essa dificuldade muitas vezes de se desligar da história anterior e entrar na próxima. A gente vai lendo tudo meio na sequência, né? A gente não lê um conto, daí amanhã lê outro. Em geral, eu pelo menos leio na sequência, né? E eu uhum, acho que o seu livro consegue muito bem fazer essa. A gente entra rapidamente numa próxima história, num próximo clima, numa próxima personagem, assim. Como é que foi montar essa sequência aí, no fim das contas? aham. Interessante você estar relatando essas formas de montagem, né? Porque realmente você pode fazer por contiguidade, né? Por alternância ou mesmo por uma ideia de tipos de personagens ou por foco narrativo, enfim, você pode estruturar a bel prazer aí como seria. Mas uma coisa que caracterizou muito a minha vida profissional foi trabalhar com CDs, assim, eu tenho mais ou menos aí uns 200 CDs dos quais eu fiz a capa. Trabalhei como designer durante muito tempo. Uhum, E agora não existe mais CD, né? Mas eu cheguei a fazer CDs para Laíde Costa, para o Gilberto Gil, para Mônica Salmazo, vários grandes artistas da MPB. E eu acabava privando muito com eles na escolha do repertório e na montagem das faixas, porque eu ia lá para o estúdio fazer as fotos e aí a gente acabava se tornando amigo, assim, desde João Nogueira até os mais novos. Você priva com eles sobre esse trabalho da montagem. Então eu uhum, me lembrei muito desse e como é feita a montagem das faixas no CD. É uma atmosfera, é uma espécie de um desenho, é uma, vamos dizer, uma montagem com uma curva dramática, vamos dizer assim. certo. Ela é muito marcada pelo ritmo também. E assim, pelo tom, como você bem observou, a ideia da gravidade, ou mesmo da ternura, que é uma característica muito forte da minha escrita, né? Os tons, os personagens são muito ternos, né? E Uhum, eu acho que isso é uma forma de montagem. Então, eu me lembrei muito de como as faixas se emendavam num CD de música, e tentei fazer a montagem desse livro a partir desse tom, dessa musicalidade que cada faixa, vamos dizer assim, que seria, na verdade, cada conto. Então é interessante porque eu quis abri-lo com Caetano exatamente por ser a mais simplória de todas as narrativas. É assim, a mais pura, a mais limpa, a mais... uhum, E eu queria cativar, evidentemente, o leitor por com essa narrativa tão simples, absurdamente ingênua, e ao mesmo tempo ela tem uma força muito grande, porque o personagem ele pode ser muito bobo ou muito sábio, né? O que faz lembrar um pouco da Clarice, né? Das vantagens de ser bobo. Então, assim, isso carrega um pouco também da minha origem, né? Da minha coisa mais interiorana. Então, isso faz. E aí, logo eu fui emendando a partir desse grau de ingenuidade, desse grau de estar vivendo uma coisa espantosa, né? Desse incêndio, né? Que é, na verdade, o que compõe cada uma dessas faixas. Não, o personagem incêndio, ele não aparece no livro, mas ao terminar o livro você entende o que seria esse fogo que consome por dentro cada uma das personagens, né? Então eu usei como uma maneira de compor a montagem do livro o ritmo, né? O tom, né? Foi uma escolha musical, né? E no final, evidentemente, eu quis fechar com o João porque ele é, vamos dizer, o meu alter ego, né? Com quem eu debato, né? Eu deblatero o tempo todo ali. É uma tensão, um jogo de tensão constante escrever esse policiamento, né? Esse João, ele é
na literatura russa a gente costuma dizer do duplo, né? Assim, é isso, ele é o meu duplo, né? É com quem eu faço essa interlocução literária, né? E é uma coisa meio esquizofrênica, né? Tem um maniqueísmo que precisa ser resolvido na escrita. E o último conto, ele é meio que um retrato desse instante absurdo de escrever, né? Não, demais, eu gostei muito. E bem no meio, você tem o conto Lucy, com os Uhum, nomes do diabo, né? Com a uhum, referência também ao outro João, né? uhum. Ao, Ao ao João outro Guimarães João. Rosa. E No que é essa centro, busca no pelo meio da nome, né? rua, Exato. É, você falou em duplo, né? Aqui mesmo é um duplo, né? De certo modo, né? Que é essa busca Uhum, do nome que se multiplica no fim das coisas, no fim das contas, e que dá a ideia de até de um pacto ali, né? É, possível, né? Um imprevisto no caso. Mas tem muito também a mudança das personagens no decorrer da história, né? Inclusive uma hibridização com o animal, com a árvore. Esse duplo também ele acontece na carne, digamos assim, de muitas das personagens. Tem esse gosto pelo duplo, tem esse gosto pelas metamorfoses, pelas listas, como nesse conto Lucy aqui. uhum. É, tem essa variação, né? Eu acho que dá um dinamismo ao livro como um todo, né? E a cada história internamente. Que interessante você ter citado o Lucy, porque eu adoro esse conto. Eu acho ele um conto, ele é evidentemente uma homenagem ao Guimarães Rosa, né? Porque ao longo da leitura você vai perceber que são todas as formas com que o Rosa chamou o diabo no Grande Sertão, né? Então eu recolhi todas esses nomes ao longo da leitura, né, do Grande Sertão e vim fazendo esse Lúcifer, evidentemente do título é o Lúcifer, né, que é dos nomes, né? E esse pacto diabólico ele se dá ao longo do texto, né? Mas foi muito perspicaz a sua visão de que ele estava no meio, né, no centro do redemoinho do livro, né? E que e que ele meio que é um outro João, né? Que é um João que escapa a mim mesmo, que não é um João que está na minha cabeça, que é o João do final do livro, que é aquele João que fez letras, né? É um outro João, é um João do absoluto mistério, né? E é muito interessante que esses outros personagens, quando você estava falando da personificação ou dessa transmutação que acontece entre bichos, coisas e animais e árvores e plantas dentro, é um é uma espécie de, de estilo de linguagem mesmo. Eu gosto muito, assim, não é verdade que eu não sou um escritor fantástico, né, do realismo mágico. Não me filio a nenhum tipo de escola como essa, mas uma das formas de eu combater o nosso eurocentrismo é colocar algumas pitadas de animismo na nossa fala, né? Uhum, Porque eu uhum, percebo isso no nosso corpo, né? Então, quando tem um dos contos que na verdade, nasce uma árvore no peito do personagem, né? E como que isso se dá de uma maneira tão natural e como que ele vai cuidar disso é o grande desafio narrativo do livro, assim. E da mesma forma, há um homem que, que ele se transforma num lagarto quando ele diz para a mulher que ele amava. Então, isso também é uma transformação absurda que liga um pouquinho a uma trama surreal, mas no final a gente percebe que aquilo é uma grande metáfora, né? Então, aquilo passa a não ser mais tão mágico e fantástico assim como parece, né? Assim, a gente percebe claramente que nós estamos lidando
com uma aproximação animista, assim, mais ligada à nossa própria origem, assim, né? Então tem um pouco esse desejo de estender o texto a uma forma brasileira de falar, né? Uhum, uhum. De falar e de pensar, no fim das contas, né? Por Exatamente. exemplo, tem aquele conto no qual o pai vai se tornando árvore também, né? Acho que Uhum, vai mais ou menos uhum. nessa mesma linha. Nesse E, naturalismo. exato. E que é algo que eu vi a Ana Paula Pacheco aqui, né? E lembrei justamente do romance dela, a gente conversou aqui no canal também, sobre o Uhum, Pandora, né? Que tem uhum, também essa relação com o animal, uhum. bem rico esse romance também. É, e O tem o trabalho gosto dela é também. incrível. Oi? O trabalho dela é incrível. Eu adoro Pandora e Aham. foi por isso que eu a convidei para pensar o livro junto comigo. Ela Uhum. é uma pessoa ótima e o Pandora é realmente uma acho que é o sumo da pandemia, sabe? Assim, se você quiser Aham. Aham. compreender a pandemia, Aham. ler aquele livro, ela passa ao largo, né, da pandemia, assim, mas a pandemia está totalmente no seu sentimento mais profundo, porque muita gente escreveu sobre a pandemia, né? Ah, sim. Mas quando você torna as descrições muito localizadas, muito temporalizadas, muito recortadas ali, ela perde em essência, porque vira um drama que talvez ninguém nem queira recordar, né? Uhum. Mas ela conseguiu fazer uma coisa ali que foi que até hoje fica na cabeça de quem leu, né? Assim, é um livro muito marcante. Sim. O canal aqui em si é um canal de livros da pandemia, basicamente. Assim, a grande parte dos livros são livros da pandemia ou Uhum, de reação ao governo Bolsonaro e coisas desse tipo. uhum, Então, assim, a gente tem muito presente essa uhum, resposta na literatura, uhum, seja como sintoma, seja como discurso mesmo a esse uhum, momento aí. E muitas vezes, obviamente, isso também tende a um envelhecimento precoce, né? Eu acho que também tem esse risco. é, Marcílio, tem também assim um gosto pelas listas que aparece muito no seu livro, né? Em vários dos uhum, contos. Cristina, aquele passeio pelo museu que vão aparecendo, uhum, né? Todos os pintores ali. Aquele conto, acho que é Marinho, né? Que tem uhum, também uma série de objetos, o mundo das coisas, dos quadros, uhum, dos objetos, também tem uhum, um certo colecionismo, a gente pode dizer, no seu livro, né? uhum. É interessante você ter ligado o conquilhologista lá, o colecionador de conchas lá do Marinho com a Cristina, com a atmosfera do museu. Porque aí eu acho que vem um pouco da cultura pop mesmo, sabe? E vem também um pouquinho de nostalgia. Essa palavra é também da orelha da Ana, que ela trouxe essa palavra ela falou assim, é uma mistura de nostalgia com urgência. Aham. E aí eu achei essa visão muito feliz, porque esse colecionismo, ele ele vem um pouquinho dessa nossa incapacidade de reter, né? Então, num objeto, a gente meio que condensa muitas das nossas frustrações, né? E a hora que você vê aquele objeto, ele na placidez dele, numa prateleira, ele se torna absolutamente urgente, porque ele também vai ser consumido pelas chamas, né? Ele também vai ser vítima do tempo, né? Então, essa, essa percepção dos objetos é uma espécie muito muito sutil, né? Mas é uma crítica ao materialismo, vamos dizer assim, entendeu? Das Uhum. coisas. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, elas transmutam numa coisa muito humana na gente, né? Elas tocam em algum lugar na gente, as coisas, né? Então, esse
essa personificação das coisas, né? Trazendo o humano que tem em cada objeto, é também uma das características que o livro propõe discutir mesmo. E é uma conexão muito interessante do homem que vira canoa, sabe? Porque ele sai da vagem do, do Ingá, né? É nessa canoa que ele vai pelo rio, né? Então, você tem alguns objetos que têm uma percepção mais simbólica do que outros, né? E outros, pelo prosaico, eles cativam, né? Como é o caso das fitas no segundo conto, né? Do Carmen. Então, e aí você entra numa situação assim, por exemplo, é uma história de uma mulher que saiu de casa, simplesmente. Só que pelo a forma com que ela escolheu para deixá-lo é o que faz do conto o que ele a sua própria narrativa, né? Assim, é uma coleção de línguas que ela Uhum, começa a falar. Ela fala em uhum, diversos idiomas, quer dizer, a gente pode colecionar também idiomas, né? E ela está ali no segundo lugar do livro, exatamente, ela é o segundo conto, para abrir um pouco o paladar assim a várias linguagens, a meio que a avisar que a gente vai falar todos os idiomas a partir dali, entendeu? É uhum, meio uma uhum. metáfora desse Joia. multi, né, do que está no livro, que as pessoas percebem claramente, assim. E é um livro que pode ser lido aos pouquinhos também, né? Você, Uhum, antes de dormir ali, são 2, 3 páginas cada conto, você mergulha naquela narrativa e aquele personagem vai te tocar de alguma forma, né? Porque, como eu disse, assim, eu primei por penetrar fundo na alma de cada personagem, assim. Eu não fiquei na superfície dele, assim. Tem alguns autores que eu gosto muito, exatamente porque trabalha meio na superfície, assim. Se eu leio um conto do Raymond Carver, do Edmond Chandler, eles têm essa coisa. As pessoas são o que aparentam ser e, enfim, eles fazem questão de deixar a pessoa na superfície. Eu acho bonito isso, porque é o jeito que eles falam, assim, mas o meu modo de escrever, não. Eu faço questão de ir um pouco mais e cortando qualquer sentimentalismo, mas mostrando o que estaria ali por trás, por dentro, né? Que é uma forma de colocar o tempo dentro da narrativa, né? uhum, Então, esse colecionismo, ele não é só uma paranoia, assim, uma coisa que da repetição, né? Que é o meio nas artes plásticas a gente o Benjamin chama isso, né, de você ficar repetindo, que aí esgota o sentido daquilo, né? Não, eu repito para ir ao fundo, para não esgotar, entendeu? uhum. Não é uma repetição pelo para chegar ao vazio, pelo contrário, é uma repetição que eu tento moldá-la para chegar à essência, entendeu? Sim, que não Enfim, fique só um acúmulo de informações, mas que vá aham, a um sentido possível ali também, né? Isso exatamente. acontece, por exemplo, lá no conto Wesley, que também tem uma variação de Uhum, personagens dentro do mesmo conto ali, tem uhum, uma coleção de figuras naquele ambiente ali, mas que uhum, também vai para uma discussão do sentido, no fim das contas, né? exatamente. Gostei bastante. E esse conto Carmen, que você estava mencionando agora, que é o segundo do livro, ele também tem essa função de abrir já para o mundo do sonho, do onírico, né? Interessante que você Uhum, falou aí uhum, de ler o livro antes de dormir, eu já estava uhum, pensando nessa relação uhum, de contiguidade com o sonho, no fim das contas, também ali, né? uhum. Total. E muitas das narrativas trabalham a ideia do sonho mesmo. E, e, tem uma porta ali muito grande para você penetrar, né? Não precisa ser necessariamente acompanhar um tipo de raciocínio, quer dizer, não tem uma bula para você lidar com os livros, né? Lidar com os contos. Eles são bastante abertos nesse sentido, né? Uhum. Uma das formas também, Marcelo, que eu notei, pelas quais você tenta escapar
essa resposta é imediata ao presente, ainda que você esteja dialogando politicamente com o presente, é Uhum, trazer esse peso do passado, de certo modo, né? Ou seja, esse tem um tom nostálgico assim que atravessa uhum. muitas das narrativas, muitas das histórias aqui. Como é que você se vê assim em relação ao seu tempo enquanto escritor, assim? Em que medida você é contemporâneo, em que medida não é, assim? Uhum, uhum. É uma pergunta difícil, porque eu acho que Ah, ela toca nas fibras mais sensíveis minhas, assim. Eu sou realmente muito nostálgico. Eu sou um escritor memorialista, né? Assim, desde quando eu comecei a ler, os meus primeiros autores eram todos aqueles cronistas ali, tipo Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Otto uhum, Lara. Depois, mais tarde, que eu vou chegar no Proust, assim, mas a minha, o meu começo, ele tem essa forma da saudade, tem uma nostalgia mesmo contra a qual eu luto, inclusive, porque eu sei que isso pode relegar o seu texto a um clichê, né? Então eu combato isso, a nossa natureza, muitas vezes ela tem que ser explorada, mas muitas vezes ela tem que ser até combatida, né? Então como que eu combato essa nostalgia? Com o rigor estético. Então eu sinto que se o meu texto tiver eximiamente bem escrito, ele vai conduzir a pessoa a um lugar que não é necessariamente nostálgico. Ele pode ter sido até catapultado por uma nostalgia, mas ele pode chegar até num futuro, entendeu? Por causa exatamente do rigor formal, da forma, do estudo da linguagem é, o mais detido possível para que a gente atinja os objetivos de sentido, entendeu? Então, nesse sentido, eu elaboro um equilíbrio entre essas duas coisas, mas eu acho que você tem razão, assim, há uma nostalgia no meu texto, sim, e eu gosto dela e muitas vezes eu a combato no meu texto, entendeu? Por isso que eu te digo, é difícil, mas hum, é uma relação de amor e ódio mesmo sim, sim. com isso. Mas no Etelvínios fica muito claro no romance, porque é exatamente ela passa a relembrar a vida inteira. E ali você tem várias histórias que ela conta, e é com a linguagem que eu lido com o passadismo, sabe? Aham, Que na minha opinião é um erro, mas muitas vezes ele pode ser um caminho emocional, um caminho de reflexão, um caminho filosófico, né, metafísico. Eu acho que a gente não pode negar as nossas experiências, né? Mas fazer desse trabalho um desafio estético, eu acho que é o que, pelo menos na minha cabeça, é o que me salva, né? uhum, uhum. Perfeito. Eu gostei de você ter citado essa escola mineira aí dos contistas, É, cronistas, romancistas, que é, trazem sempre essa ideia de uma comunicação mais civil, assim, mais democrática, mais aberta, que não é exato. pernóstica, como você mencionou há pouco também. Aham, Ou seja, que não se isola na Torre de Marfim, assim, da estética, algo que muitas vezes é um exibicionismo do escritor, exatamente. Isso é um grande risco. né? E que até uma forma de distinção em relação ao leitor, no fim das contas, né? Ou de escrever só para aquele tipo de leitor que fala a minha língua, né? No fim das contas. Uhum. Então, eu Você gostei tem do seu livro razão. também por isso, por esse atravessamento de uma língua franca, no fim das contas, né? Que Uhum. é bem a escola brasileira da literatura, que a gente pode dizer, sei lá, no século Total. XX, assim, né? O romance de Uhum. 30, né? Que entra naquela Uhum. conversa com todo mundo também, uma língua franca, assim, que está num Zé Lins do Rego, está num Graciliano, né? Pois é, não, os contos do Machado, né? As Aham, coisas, é incrível a atualidade daquilo. É incrível, porque e é uma estrutura que do conteúdo ser a
a forma atravessada de ideologia, né? O contrário, né? Uhum. A forma é o conteúdo atravessado de ideologia. Então você percebe uma crítica à sociedade, aquele funcionário público, aquela senhora da elite, aquela, você começa a montar ali uma cenografia crítica imensa dentro de uma história que, em princípio, parece boba, é uma história corriqueira, banal, né? Uhum. Mas a linguagem a tira daquele lugar, né? A subverte de um jeito que torna para sempre, né? Aquilo ali fica um registro histórico na literatura, né? É a dimensão literária realmente da obra dele, né? Uhum. E que está sempre assim também atravessada por uma ironia, né? A ironia não sempre É é incrível, um gostinho, é um umami, digamos assim, é do texto incrível, literário ali, né? é, é incrível como ele consegue. E a gente pode muitas vezes estar só no registro do deboche, né? Mas esse ele é rápido, ele se consome nele mesmo É. no trocadilho fortuito, né? Mas há um determinado tom irônico que ele perpassa mais do que qualquer ensaio metafísico sobre a obra, entendeu? Às vezes um toque sutil de ironia você substitui um discurso grave e às vezes desnecessário, né? Assim. E o Machado Eu é mestre nisso. eu estava te perguntando aquilo, né? O quanto você se acha contemporâneo do seu tempo, tal, porque também tem um outro aspecto no livro que é eu sinto na literatura contemporânea um certo descuido com as descrições, por exemplo, com a Uhum, ambientação. E eu vi no uhum, seu livro, ainda que os contos, né, necessitem de uma concisão, uma atenção muito forte a esse aspecto da descrição, da ambientação, da localização. Você diria uhum. que isso tem relação também com o teu trabalho com arquitetura, ou é um gosto literário propriamente dito? Isso é interessante. Eu acho que a arquitetura, assim, eu saí da arquitetura, mas a arquitetura não sai de mim, né? Evidentemente que tudo que eu narro, eu flagro isso também na obra do Germano Quaresma, né, do Manuel, do Chico, assim, a gente que é arquiteto, quando lê, você vê no osso da escritura o olhar arquitetônico ali. Uhum, Então, isso marca, evidentemente, a minha forma de pensar o meu tempo, né? Agora, é muito difícil posicionar, assim, do, como uma, como uma visão desse ou daquele tempo, né? Eu sei que sim. a gente escreve a partir dessas sensações e eu não tenho muito como... o que eu procuro fazer é fugir de determinados modismos, entendeu? Então eu procuro escrever uma coisa muito particular minha, entendeu? Assim, não parecer com nada, entendeu? Não copiar nada, não reproduzir uma coisa porque aquilo vai fazer sucesso ou vai atender a um determinado público, né? Então, acho que só isso aí já me torna infenso a determinados erros assim que na trajetória a gente pode identificar, né? Mas é complexo o tema, né? Da contemporaneidade na fala, assim, Uhum, porque a gente pode realmente cair em determinados vícios de linguagem, assim, que depois são facilmente identificáveis como uma contrafação, como um ismo, né? Como todo uhum, ismo, uhum, né? uhum. Exato. Ah, recomendo muito, gente, aqui o livro, então. O Marcílio prometeu que vai ler um dos contos aí pra gente, Escovar os Dentes no Incêndio. Esse livro me foi enviado pelo Eduardo Lacerda, o editor da Patois, ele me mandou um pacote de livros. E, como eu disse no começo, você que está assistindo aí, se quiser mandar seu livro também, você às vezes é escritor, escritora,
você editor, editora também, estamos abertos aí às conversas, né? Aqui o nosso trabalho é todo voluntário e as coisas chegam, a gente vai fazendo uma triagem aqui e lendo na medida do possível. Alguma hora rola, ou não. Que tal, Marcílio? O que que você vai ler? Olha, eu acho que é legal ler o Caetano, né? Porque é o texto que abre e ele é, vamos dizer, um conto de convite, assim, para experimentar um pouco das experiências, experimentar as experiências que eu fiz, né? Você falou em incêndio, né? E o livro é Como Escovar os Dentes num Incêndio, como esse incêndio atravessa, né? Uhum. Tem um filme famoso brasileiro do Humberto Mauro, que é o Brasa Aham. Dormida, né? O Brasa Dormida. Gente, eu não conheço. E ele é lá E, de e Minas, Humberto Mauro. é de Cataguases, né? É. E, e esse conto, Caetano, é uma brasa dormida, assim, né? Que Ah, que atravessa, assim, interessante. um ímpeto que não chega, no fim das contas, assim, né? Que tá ali, mas não acontece. Então, vamos ouvir aí Caetano, Bora que é o lá pro livro de Caetano. abertura. No dia que ela me chamou pela primeira vez, foi para consertar umas tábuas do beiral. Eu era rapaz e me sentia até honrado com o jeito que ela me tratou. Gentil, segurando a escada e ainda me oferecendo água como patrão nenhum fazia. Na semana seguinte, chamou para um serviço no jardim da entrada. Uns vasos pesados e assim foi, de carreto em reparo, até que um dia entrei na casa, chamado para impermeabilizar uma jardineira na varanda do quarto dela. Daí foram muitos anos, ela sempre me pedindo ajuda, até para arrastar móvel, tirar tapete, ou mesmo só trocar resistência de chuveiro, pedra de filtro, com aquele sotaque dela, que não era brasileiro, mas eu entendia, não sei como. A gente se encontrava sempre, moço. A casa era grande, carecia de muitos cuidados, e eu já conhecia tudo: antena, telhado, forro, pia, porão. Mas por dentro eu sempre tremia quando ela mandava me chamar na cidade. Em algum lugar frio da barriga, que eu não sei direito bem onde é que fica, lembro dos dias dos janelões. Cedo a gente começava a rodar a casa por fora, limpando um a um os vitrôs, ela jogando água com a mangueira e eu esfregando os vidros. Nesses dias a gente almoçava junto, quietos na cozinha. Eu falava pouco, come mais, obrigado, bebe água, obrigado. Esse bolo que eu fiz, tá gostoso, o barulho dos talheres raspando a louça. Mesmo que nunca qualquer coisa tivesse acontecido, eu não sei dizer não, moço, mas pensava que alguma coisa errada estava acontecendo ali, mesmo que não acontecia nada. E era nada mesmo, era só a gente, só nós dois sozinhos, enquanto eu rejuntava um azulejo, ela inspecionava o serviço, quieta, sem braveza e uma doçura, não sei, que tinha. Um dia ela insistiu para eu ficar mais um pouco, num fim de tarde, quando caiu um pé d'água daqueles de bloquear estrada. A noite entrou, bebemos uma cerveja na varanda mesmo, que eu me sentia menos confuso na parte de fora da casa. Nesse dia foi estranho, a gente ficou parado, um do lado do outro, olhando os pingos. O cheiro da terra subindo. Nada acontecia, nem relava, de vez em quando ia e vinha uma palavra, sobre nada também, mas dizer, tinha uma eletricidade ali. De tanto eu não dizer nada, foi indo, disse que eu estava ficando tarde, disse que estava ficando tarde ou que tinha pressa, não me lembro. Tenho compromisso na cidade, dona, vou-me embora, acho que foi isso que eu disse. E a roda da moto rodou no barro das poças da chuva, espirrando de volta a lama como um chicote nas minhas costas. Não sei dizer direito por que eu ficava assim, tão sem rosca no serviço. Era um trabalho comum e, nesse tempo, ela nem casada mais não era. Eu olhava as roupas dela no varal e só disso, moço, eu já tremia. A casa andava nos trinques, apesar de ser mais antiga.
Tinha sempre um verniz, um entupimento, uma lâmpada queimada e o coração disparado, mesmo que ela não estivesse junto, como na maioria das vezes estava, parada, ali do meu lado, me vendo, esperando eu terminar tudo. Meus olhos nas costas sabiam que ela me olhava. Só quando levantava muita poeira, bater carpete, ou quando dedetizava a casa, que eu me lembre, ela saía de perto de mim. Nunca dava palpite no que eu fazia. Só pedia e pronto. E ficava parada, olhando a massa na espátula, o pincel na tinta, como se quisesse aprender como se faz, nunca fazendo. O olho dela escorria entre as minhas costelas como uma pintura quando eu esticava o braço para cima. Aquilo me confundia a cabeça, moço. E na coluna ia esse frio de saber que ela me via daquele jeito dela. Não me acostumava com tanta, sei lá, educação da parte dela comigo. E já se vão quase 20 anos, a casa brilhando como nova. Mas foi e eu me acalmei esses anos todos em mim, essa falta de jeito, esse sem lugar no corpo de um serviço que nunca podia esperar e nunca acabava. Esse gelado na espinha foi me explicando o que eu já sabia desde o começo, que ela não tinha interesse nenhum em mim. Imagina uma coisa dessa. Nunca aconteceu um gesto de lado nenhum que confundisse os encanamentos, se é que o senhor me entende. E eu sempre me disse na cabeça, repetindo, repetindo, o que sempre soube, para modo de garantir. Calma, Caetano, calma, esfria essa sua cabeça. O capricho dela, o carinho dela, todo esse amor dela, sempre foi assim, como vou dizer, moço? Só mais pela casa mesmo. Muito bom, Eu dei muito umas bom. tropicadas aí, mas tudo bem. Não, mas você lendo é legal demais, assim, ouvir o autor lendo. E, e traz aquilo que a Ana Paula estava falando, né, na orelha também, sobre a assimetria social. É. Simetria social, mais amor, entre aspas, aqui a gente pode dizer. E, Tem uma coisa, por exemplo, tem dois contos que eles são muito distintos, assim, um se passa no metrô de Buenos Aires aham, e o outro passa numa estrada lá no Nordeste. Então, são duas histórias que são meio opostas assim geograficamente, sim. mas talvez o grau de humanidade que existe em cada uma delas as irmanem, entendeu? Então vale a pena contrastar um pouco essas duas histórias, mostrando o quanto distantes e o quanto próximas elas estão, né? Uhum. Que é o Martim, né? O Martim e o Martim é Manelli, né? esse é o lado do metrô e o outro se dá lá é um caminhoneiro que encontra uma moça na estrada. Ah, sim, sim. Aí Lembrei. também são duas vias, assim, duas linhas, dois meios de transporte, né? Mas há uma similaridade entre as duas personagens, assim, que vale a pena analisar. Que bom. Marcílio, eu preciso ler o Etelvina, então, porque Ah, você assim, vai gostar, é um eu livro falo tantas, adorável. como eu falo tantas vezes aqui, né? O canal foi criado também para a gente. Eu sempre li muito literatura brasileira, mas com interesse acadêmico, então me concentrei muito na literatura rural e dos anos Uhum. 30, do século XIX, principalmente, a literatura Mais pensando um em motivo pra você fazenda. gostar. Mais um É, motivo. Ela e, morou e 20 anos numa fazenda, então o aham. jeito que ela conta é muito, muito rico. Sim, essas essas Reminiscências. novidades na literatura que eu e o professor Fernando Gil chamamos de romance rural, né, Uhum, narrativa rural, eu acho que me interessa muito. Mas o que eu estava dizendo é que o canal foi para conhecer a literatura contemporânea. Então, uhum, eu tenho lido demais, né, uhum. os textos atuais, e foi muito bom chegar ao teu texto através desse livro aqui. Também quero conhecer o de poesia, porque tem muito de poesia no seu texto aqui.
Por Uhum, exemplo, ali no conto Renata, vou destacar só um trechinho. A moça de há séculos aloca no poço a louça, a roupa, a canção. O mouco passa em silêncio no balanço da carroça e nem olha para ela. Então, tem uhum, vários momentos aqui no seu texto em que há essa uhum, construção de linguagem muito próxima da poética, assim, né? uhum. Ou poética propriamente dita, né? Então, gostei muito do seu texto e vou atrás desses outros aí, certamente. Que Maravilha? bom, que bom. Nossa, um prazer conversar e poder contar um pouquinho dessa gênese, né, da minha palavra, da minha literatura, assim, que eu procuro fazer da maneira mais honesta, mais simples, menos prepotente, sabe, menos pedante, porque o fato de você ser um autor te coloca numa situação um pouco desconfortável do ponto de vista Aham, de estar ditando de estar sendo o emissor de uma voz, né? uhum, Então mas por outro lado, se você for muito humilde também, muito recatado, esse recato também é prejudicial. Então há um controle muito e eu acho que ele é ditado pela ética, né? Assim, pela essa estética, e ela está muito marcada por esse recato, mas também pela essa humildade em, e ao mesmo tempo esse ímpeto em estruturar um texto que seja honesto. Eu acho que eu não consigo outra palavra. É isso, é uma questão de honestidade mesmo e de colocar a nossa, expor, né, a nossa individualidade assim. É muito arriscado, mas é o que tem que ser feito, né? Como autor, a gente tem que topar esse desafio, né? Eu acho que é difícil a gente se negar a isso, mas é um risco que a gente corre. E eu fico muito feliz de encontrar pessoas como você que vão até o texto, que procura descobrir ali, né, as respostas, né? Então, fiquei muito feliz pelo nível da maravilha. conversa. Bom, eu vou deixar o link do livro, então, para vocês adquirirem, da editora Patuá, e é isso. Gostei demais. E você que acompanhou aí a conversa, muito obrigado. Voltamos semana que vem aí com mais outro livro. Obrigado, Marcílio. Aquele Eu que abraço. agradeço. Obrigado, um abraço a todos. Joia.